Oi, pessoal, vamos lá, né? Para mais uma sequência de videoaula, mais uma semana. E essa videoaula nós vamos iniciar com os conteúdos que vocês sabem que é daquele livro que vocês têm, que é das revisões, tá certo? O módulo das revisões. Nesse livro, esse conteúdo ele vai estar na página 3 e na página 4, só para que vocês situem, né? Então, é o conteúdo da página 3 e 4, que no módulo de vocês está como a evolução humana, tá certo? Então, no livro de vocês, ele já vai trazer a pré-história, logo as características da pré-história. Eu vou começar um pouquinho uma abordagem de realmente como o início dessa origem, né, dessa espécie humana, tá certo? Então, para dar logo início, eu coloquei logo para que vocês observem, né, no slide, né, essa imagem, que é uma imagem bastante representativa. Por quê? Se vocês observarem, ela se trata, né, de muitas das imagens que aparecem em livros didáticos falando da evolução da espécie, em que há o hominídeo e gradativamente ele vai havendo uma evolução. Nesse caso aí, tá tendo uma crítica, né? Se vocês observarem, o último, nessa sequência evolutiva, ele está retornando e ele diz, voltem que Deus Ica. Ou seja, ele quer retratar o que é que eu quis colocar em relação a isso. Há muitas das perguntas que sempre ocorrem. No ensino médio, não tanto, né? Mas quando eu trabalho com a pré-história, com o ensino fundamental, por se tratarem ainda de crianças, há sempre essa pergunta: professora, por que não continuamos evoluindo, já que o homem ele evoluiu gradativamente? Primeiro ponto é que a evolução se deu através, né, de um ancestral muito próximo ao nosso. Eram hominídeos que estavam evoluindo, né? Não foi o homem naquele início que evoluiu, e sim um ancestral comum ao ser humano. Em relação a essa imagem, há uma crítica muito ferrenha em relação ao que o ser humano, naquele período, essa possibilidade de evolução, né, as possibilidades evolutivas e aquele ancestral, o que aquele hominídeo ele conquistou, a primeira característica disso foi a evolução craniana. Por quê? Porque a partir da evolução da caixa craniana, o homem ele começou a raciocinar. Aquele hominídeo ele começa a raciocinar, né? Que eles tinham aquelas práticas, eles faziam coisas que era incomum ser feito. Por quê? Porque eles não raciocinavam. Diferente do homem hoje. Então, essa imagem aqui quer dizer assim, que o homem que já é evoluído, que um homem que já raciocina, parece que a todo momento, dentro do contexto histórico atual, esse homem ele perdeu o fato de raciocinar. Por isso, essa imagem está dizendo, voltem que Deus Ica, né? Está fazendo o contraste. Evoluiu tanto que deu problema, tá certo? Outra coisa também bastante importante dentro do contexto da evolução é a percepção de quem sou eu, né? Como a partir dessa evolução foi que o homem ele se encontrou como um homem com um raciocínio. Outra coisa também, outras perguntas também recorrentes, questões existenciais, né? Dentro do contexto desse surgimento do ser humano, onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, o que acontece após a morte. Todos esses questionamentos eles são pertinentes. Por quê? Porque se vocês observarem, eu não quero saber, professora, eu não tenho interesse em saber para onde vamos depois da morte. Hoje, em alguma das civilizações, né, contemporâneas, isso não é importante, né? Eu estou dizendo em algumas, né? Mas naquele período, dentro do contexto da pré-história, dentro de um contexto de uma civilização muito próxima àquele período que a gente chama de pré-história, a morte era fundamental. O cotidiano era voltado
para o conceito de morte, né? Por isso, esses questionamentos também. Outra coisa também, diante disso, aparece vem, né, um estudo que é chamado de cosmogonia, que significa, no grego, cosmo, o mundo, e agonia quer dizer geração ou nascimento. Então, é uma das diversas teorias ou explicações que determinada religião ou cultura dá origem do mundo e seus principais fenômenos também. Dentro desse contexto, a gente vai abordar também, vai entender o que é verdade e o que é mito, né? O que é que dentro do contexto da pré-história nós podemos dizer que seja verdade, ou que não tem nada a ver, é tudo uma questão de mito, né? De uma crença que foi implantada, né? Que foi estudada sem nenhum embasamento. E a gente sabe, né? Vocês já aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio, dentro do surgimento, né, das teorias, que foram várias, as que mais se destacaram, né, foi a teoria, as duas principais teorias para uma definição de origem da humanidade foi a criacionismo e o evolucionismo. Ambas divergem em suas opiniões de como o ser humano ele surgiu, né? Totalmente diferente as visões. Primeiro porque o criacionismo, para os teólogos, os seres humanos eles foram criados por Deus, né? E por Deus ser supremo, que fez seres perfeitos como ele. O criacionismo, ele acredita que as espécies eles foram colocadas em um ambiente e neles elas se adaptaram e permaneceram imutáveis. Já o evolucionismo, né? Daqui a pouco a gente vai falar que é uma das imagens, né? Uma imagem que retrata o criacionismo, né? A criação do homem, da mulher e o mundo. Isso é a história contada pela Bíblia, lá no livro de Gênesis. Essa é uma imagem que sempre é o que vai ilustrar como foi esse início da criação, né? Adão e Eva no paraíso, e o restante da história todo mundo já conhece, né? Em relação a como foi que o ser humano, a partir desses dois seres, né? Adão e Eva, nós viemos ao mundo, tá certo? Outra obra importantíssima que retrata essa criação de Adão, isso aí é a criação de Adão, foi na obra de Michelangelo. E o evolucionismo, né? Algumas espécies, dentro dessa teoria, elas evoluíram de outras que os animais mais preparados para enfrentar condições adversas de temperatura e etc. Né? Sobreviviam e conseguiam passar suas características para os seus descendentes. Por isso, essa teoria, né, que foi bastante defendida, foi uma teoria criada por Charles Darwin, que não foi um pesquisador na área humana, né, na área humana que eu digo assim, não foi um historiador, não foi um arqueólogo, e sim um biólogo. Então, em suas viagens, né, ele, dentro desse conceito, ele faz a seleção natural, né, ele seleciona naturalmente. Então, um dos marcos mais importantes, né, da história foi a viagem, né, a bordo do navio Beagle entre 1831 até 1836, na qual ele visitou aí diversas regiões do globo terrestre, da América do Sul ao Brasil. Né? Essa imagem aí é a imagem de Charles Robert Darwin, né? Charles Darwin, né? Ele que foi o precursor aí da teoria evolucionista. Né? E o historiador também, muito importante, né, a figura do historiador, porque o historiador, não só o historiador, e outros especialistas, eles trabalham como verdadeiros detetives. Lá, quando a gente vai estudar o que é história, o que o historiador, qual a base da sua pesquisa, como ele se baseia, né, que ele se baseia por fontes, não por achismos, né? Realmente é como se ele fosse um detetive, né? É como saber as datas de objetos encontrados, né? Isso é uma pergunta bastante que é bastante feita.
né? Como o historiador, como em livros está lá, a ossada, o artefato, ele foi encontrado, ele tem 1 bilhão de anos. Como ele sabe essa exatidão? Então, a partir de alguns elementos que são importantes dentro desse conceito histórico, nós vamos observar, esses são os principais. O carbono 14, o próprio DNA, né, que já é uma pesquisa mais recente dentro da genética, e algumas sondagens arqueológicas. Né? O que são sondagens? São a campo mesmo. O arqueólogo, o historiador, ele vai a campo e ele vai ali captar, né, dentro daquele contexto, aquele sítio arqueológico, ele vai captar informações, as demais informações, para que ele tenha um embasamento dentro daquela pesquisa. Já o carbono 14, ele é um instrumento importantíssimo, né? Por quê? Porque ele é um reagente, ele é colocado dentro da ossada, do artefato, e aí ele vai dar exatidão de quanto tempo aquele osso ele está ali naquela superfície. Isso só é possível porque dentro do nosso corpo ele também tem outra substância, uma substância, que essa substância, ela, desde o nascimento até a morte, ela está no processo. Então, quando morremos, essa matéria, essa coisa que tem dentro do nosso corpo, ela perde esse tempo de processo. Então, com o carbono, com o reagente carbono, ele vai saber, né, com exatidão quanto tempo esse corpo ele está na superfície sem estar morto, né? A matéria morta, só a matéria mesmo. E quando nós vamos estudar a pré-história, nós partimos pelo continente que é africano, porque há 8 milhões de anos, nossos ancestrais comuns aos humanos e macacos, eles apareceram em algum lugar lá do sul da África, né? E quem são esses humanos, né? Primeiro, a gente tem duas imagens aqui, o do Pithecanthropus, que é o piteco, macacos, e o antropo, que é o homem. Eles surgiram entre 6 a 7 milhões de anos atrás. E aqui a gente vai começar a observar a evolução da espécie, né? O homem, ele é um mamífero da ordem dos primatas, da família dos hominídeos. Gênero Homo, da espécie Sapiens sapiens. Do primeiro mamífero, surgido lá há cerca de 65 milhões de anos, até o aparecimento do primeiro primata, milhões de anos se passaram. Né? Decorreram outros milhões de anos até aparecer a família dos hominídeos, esse aqui na tela, do Australopithecus, né? E aí, mais alguns milhões para surgir o Homo erectus, que eu nem coloquei aqui, que é um outro processo também. Depois vem o Homo habilis, que é esse aqui. O Homo erectus, ele foi dado essa característica a primeira característica dele se erguer um pouquinho, ficar um pouquinho mais ereto, né? Não ter aquela postura do primeiro, que esse primeiro, o Australopithecus, ele já se posicionava com auxílio ainda das mãos. Já o Homo erectus, ele começou a se erguer um pouquinho mais. O Homo habilis, esse aqui que a gente está observando, ele já foi dado esse nome pela questão da sua habilidade, ele já começou a ter um pouquinho mais de habilidade. Depois, eu coloquei o slide, mas aí é o Homo erectus, né? Depois teve o Homo de Neanderthal, o Homo sapiens, né? E o único que sobreviveu. A evolução biológica do homem, a partir do hominídeo, passando pelas espécies aparecidas do Homo, até chegar à espécie Sapiens sapiens, ainda não está suficientemente esclarecida. A ciência ela ainda não conseguiu, né? Com base de fósseis encontrados, refazer todos os passos dessa evolução. Pelos conhecimentos disponíveis, né, supõe-se que o Homo sapiens
Esse Homo sapiens ele teria surgido no continente africano e a partir dali ele começou a ocupar a Europa, a Ásia e finalmente a Oceania e a América. Desde o momento em que o homem passou a confeccionar instrumentos, ele começou a distinguir outros animais e ele criou um mundo da cultura, né? Ele transformou a natureza e transformou também a si próprio por meio do trabalho. Ele passou a ter algumas características essenciais da espécie humana, né? Aí a gente vai observar, aqui tá vendo as evoluções, a viagem, né, pelo mundo, que foi mais de cerca de milhões de anos. Eles começaram a migrar para fora, né, provavelmente em razão a esse deslocamento ter sido a procura por comida. Uma nova espécie também viajou para fora do continente africano, supostamente pelo mesmo motivo. Diferentemente dos demais hominídeos, os seres humanos ocuparam ou visitaram quase todos os territórios do planeta, exceção dos polos. Aqui, se vocês observarem, já é um mapa e já está mostrando onde eles percorreram, tá vendo? Né? As prováveis rotas do ser humano para a América. E a gente vai observar daqui a pouco um pouquinho de todos os períodos, né? Quando ele começou a manusear alguns instrumentos, né? Eles começaram a colocar aí o processo que nós chamamos de trabalho e da cultura, né? Que foi um processo evolutivo de milhões de anos que culminou aí na fabricação de instrumentos, né? Durante muito tempo, a evolução dos ancestrais do homem obedeceu exclusivamente às leis da natureza. Como assim, né? Como os demais seres vivos. Mas a partir do momento em que ele passou a fazer instrumentos, o homem ele se libertou dessa dependência que era exclusiva da natureza. Com a capacidade de confeccionar instrumentos, né? Começou a revelar aí uma inteligência criativa, uma capacidade de planejar, de escolher, ao lado do instinto próprio da natureza, o animal, o homem começou a acrescentar o pensamento cognitivo. E a sobrevivência da espécie passou a depender essencialmente dessa característica humana. Essa capacidade permitiu ao homem a se adaptar aos mais variados meios geográficos, né? Como florestas, savanas, montanhas, os climas muito quentes, outros muito frios. Permitiu também a sobreviver às mudanças climáticas. Outra coisa também, o planeta ter alguns ciclos que eram muito longos de esfriamento e aquecimento, né? A Terra ele começou a se esfriar lentamente durante anos até atingir o máximo. E a partir daí, né, a partir do qual voltaria a aquecer lentamente. No auge aí do frio, a maior parte da superfície terrestre ficaria coberta de gelo, o que se denominou nesse período de glaciação. Né? O último ciclo glacial teria terminado por volta de 10 mil anos atrás. E estaria, então, um período interglacial, né? Que esse período foi essa glaciação teria sido responsável pelo desaparecimento de muitas espécies de animais. Outras espécies sobreviveram, começaram aí a se deslocar para outras áreas mais quentes. O homem conseguiu sobreviver do frio por intermédio de sua criatividade. Por quê? Porque caçou aí outras espécies de animais, criou instrumentos mais eficazes de caça e pesca, abrigou-se em caverna, construiu habitações, fez roupas para se proteger e dominou o uso do fogo. O período de glaciação ele provocou também o deslocamento dos grupos humanos para áreas mais favoráveis. Né? Dessa forma, o homem ele foi acumulando conhecimento e foi aumentando o seu domínio sobre o meio natural. Né? Essa evolução cultural pode ser acompanhada através de instrumentos desses homens, né? Desses homens primitivos. Os instrumentos de pedra são os que, de modo geral, conseguiam aí resistir
a ação destrutiva do tempo. Principalmente por meio deles foi possível acompanhar a lenta e evolução cultural do homem aí durante longos períodos pré-históricos. De acordo aí com os pensamentos, né, positivistas, entende-se que a pré-história foi uma fase anterior ao surgimento das primeiras civilizações. Seria o período que apresentou registros, teriam estudado unicamente através de vestígios materiais. Essa divisão é atualmente criticada e ela é inadequada, né? Por quê? Porque há uma periodização uniforme que considera que todos os povos devem obedecer uma evolução linear. Dessa forma, a pré-história ela foi dividida em dois grupos, né? Em dois períodos, que é o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o Neolítico, que é a idade da pedra polida. Os instrumentos foram feitos de técnicas de lascas, né? E pedras que começaram a ser confeccionados há cerca de 600 mil anos e foram substituídos por volta de 15 mil anos atrás. Então, pelos instrumentos feitos com o polimento da pedra. O uso também de metais marca aí o fim da idade da pedra e anuncia aí o surgimento das primeiras civilizações, o que ocorreu por mais de 7 mil anos, né? Essa periodização tradicional ela foi baseada na evolução cultural de uma área restrita, né, do mundo. Então, não corresponde esse período. Então, vamos primeiro para o período do Paleolítico, né, conhecido como período da Pedra Lascada. Eles trabalhavam com instrumentos fabricados e eram bem rudimentares. Aí vocês estão observando um hominídeo, né? E a sua confecção nesse período do Paleolítico. E aqui são os fósseis, né? As pedras, como eles encontravam na natureza, as pedras lascadas mesmo. Nossos ancestrais eles viviam de coleta de frutos, da pesca, da caça, e viviam em bandos e dividiam o espaço e as atividades. Havia uma divisão sexual do trabalho. Né? As mulheres elas faziam uma coleta e os homens caçavam. Eles eram nômades, né? Não tinham habitações fixas e estavam sempre mudando de lugar. Foi aí no Paleolítico que o homem ele dominou o fogo, que foi uma das características também que foi decisiva também para esse período e para o período posterior. Né? O Neolítico ele é conhecido como a idade da pedra polida. Por quê? Porque os instrumentos eles foram melhorados. Os instrumentos não eram como a do Paleolítico, que ele encontrava daquela forma rudimentar, né? Eles já começaram aí nesse período fazer formas, né, com essa pedra. E aqui são instrumentos do Neolítico, alguns artefatos no período do Neolítico. No período neolítico, os homens aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura e cultivar os alimentos. O fim da era glacial, 14 mil e 10 mil anos atrás, o aumento dessa cobertura vegetal, o secamento dos rios e lagos de água doce, desertificação de algumas regiões e o desaparecimento de grandes mamíferos, entre outras mudanças. Também no Paleolítico houve a Revolução Neolítica, que foi um conjunto de transformações econômicas, de técnicas sociais, produtivas, culturais, que alteraram aí o modo de vida e a organização e a produção de alimentos dos grupos humanos, né? Houve aí essa domesticação de plantas e de animais. Com a Revolução Agrícola, que foi em Jericó, na Índia, na China, na Europa, na África e na América, começaram a desenvolver técnicas agrícolas, o que lhes permitiram aí o cultivo de grãos e cereais, né? Devido a isso, os nossos ancestrais, com o passar dos anos, foram tornando-se sedentários, né? Já começaram a se fixar em um lugar. Por quê? Porque quando eles eram nômades, eles precisavam, quando eles não tinham essa percepção e não tinham adquirido ainda
essa domesticação, essa questão agrícola, eles tinham que se deslocar para outras regiões quando a comida estava escassa. Nesse período também começou-se a trabalhar com a argila e o desenvolvimento aí da cerâmica, né? Houve também a produção de tecidos e de cestos. Tudo isso levou a um crescimento da comunidade. Logo surgiram as aldeias e as necessidades de organização. Então surgiram aí as regras, a maneira de organizar o trabalho e de dividir aí os alimentos. Também surgiram também, né, os líderes da aldeia, né, que tinham que ter o poder de mando. Cabia a ele, né, solucionar situações de conflitos na comunidade. E esses líderes, provavelmente, eles eram escolhidos devido à sua oratória, ou sua habilidade como caçador, ou com capacidade de coordenar as atividades guerreiras. E outro também importante período foi a Idade dos Metais. Nesse período foi desenvolvido a metalurgia, né? O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, que depois veio o estanho, o bronze e mais tarde o ferro. Aos poucos, nossos ancestrais eles foram abandonando os instrumentos de pedras e com o aumento populacional começaram a surgir as cidades e com elas os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros e comerciantes. As cidades surgem aí, começam a surgir a Mesopotâmia, o Egito, a Índia e também a China. Uma das maiores, né, uma das mais antigas foi Jericó, na Palestina, um núcleo que era habitado por mais de 11 mil anos atrás. Outra bastante importante característica na pré-história, a gente não podia deixar de falar, foi a arte, né? Por quê? Porque o que vai diferenciar, quando a gente vai estudar o que é história, né? Essa passagem da pré-história para a história, é o simples fato dessas civilizações que foi anterior, que nós chamamos de história, não ter uma característica que a gente acha, alguns historiadores, né, que há também essa visão de que a civilização que não sabe ler nem escrever, não domina o uso da escrita, ela não era fazedora de uma cultura. Elas não estavam sendo parte de uma cultura, né? E isso é algo que é muito contestado, muito discutido, né? O homem da pré-história, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, mas ele sabia se comunicar. E essa comunicação vinha através do quê? Das artes rupestres, né? Que era um conjunto de inscrições de pinturas em cores ou em preto e branco que era gravado em rochas pelos primeiros habitantes, né? Aqui é alguma das formas da arte rupestre. Primeiro, era tão essencial, por quê? Porque como eles não sabiam no início se comunicar verbal, a comunicação verbal era pelas pinturas, né? Eles sempre associavam tudo que eles queriam que aquilo se tornasse real, né? A vivência dele. Então, eles pintavam domesticando animais, rituais que eles faziam. Então, era isso que eles faziam, que eles deixavam para as próximas gerações, nas pinturas. Né? Outra pintura também. E as esculturas também. Os artistas nesse período, eles também realizavam em escultura, e é possível notar a ausência da figura masculina, tanto na pintura quanto nas esculturas. Acredita-se que a presença da representação feminina se dá em razão à crença de que as pequenas estatuetas femininas seriam amuletos relacionados com o culto à fertilidade, né? O fato decisivo para a sobrevivência do grupo. Nesse trabalho, vai destacar aqui a Vênus, que é sempre essa imagem que aparece em livros. É a imagem que retrata, tá certo? Então, nós terminamos de abordar esse conteúdo, né? O conteúdo sobre a pré-história, o surgimento. E na próxima videoaula, nós vamos
entrar nessas civilizações, as civilizações que falou em um dos slides, como nascem as civilizações, vocês já entenderam como nasceram, e agora a gente vai, na próxima videoaula, a gente vai abordar como essas civilizações, né, em especial, as características, a economia, enfim, vai ser as próximas videoaulas, tá certo? Peguem o livro de vocês, né, o livro o módulo antigo, que eu vou fazer a correção da atividade, da última atividade, e concluir o módulo todo, tá certo? Então, na página 58, tem uma questão que tem duas abordagens, né? Então, é a 10ª questão, uma questão da FUVEST, tá certo? Peguem o livro de vocês para fazer a correção. Vamos lá. Olha, a era da paz e cooperação que muitos esperaram seguiria a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Não resistiu até o fim dos anos de 1940, tendo sido substituída pela Guerra Fria. Entre as grandes potências e por guerras quentes localizadas, considerando a Guerra Fria, responda a letra A. Explique as divergências fundamentais entre as grandes potências. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, eles se opunham no campo político, econômico e ideológico. Portanto, cada uma dessas potências se propunham a promover, né, um modelo de sociedade para todo o mundo. A União Soviética, a experiência socialista, os Estados Unidos, o capitalismo e a denominada democracia burguesa, dessa maneira, o confronto e a divergência entre essas potências se manifestam em todos os campos. No esporte, em programas espaciais, na criação de novas armas e no movimento de descolonização, tá certo? Na letra B, relaciona a Guerra Fria com o conflito de Guerra Quente. Um bom exemplo de uma guerra quente em meio a uma guerra fria foi a Guerra do Vietnã. O confronto ele foi muito mais do que o enfrentamento entre do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O que estava em jogo era o confronto político-ideológico dos Estados Unidos, o que se envolveu diretamente no conflito. A União Soviética, que se deu substancial apoio ao Vietnã do Norte, né, e a própria divisa do Vietnã em dois países já foi o resultado desse confronto mundial. Então, gente, está feita a correção, né? Na próxima videoaula, lembrando que agora vocês deixam um pouquinho, né, o livro de lado, esse livro da terceira unidade que a gente trabalhou. Só quando a gente retornar presencialmente que eu peço com antecedência para que vocês tragam o livro, guardem direitinho, né? Porque quando retornar eu vou pegar o livro para a gente fazer algumas anotações, tá certo? Anotar as atividades feitas, tudo direitinho, tá certo? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui e até a próxima videoaula, tá certo?